um vetor entre dois pontos. Então, assim, eu vou ter dois pontos, ponto A e um ponto B, e eu quero determinar o vetor que liga esses dois pontos, né? Então, até agora nós estamos vendo vetores cuja origem do vetor é a minha origem do sistema cartesiano. Até agora nós estamos trabalhando com vetores que a origem dele está aqui no sistema, está na origem do plano. Mas eu posso ter um vetor que não está ali, né? Eu posso ter um vetor que está voando em qualquer lugar. Não preciso estar com a origem na origem do sistema. Então, como eu vou obter as coordenadas desses vetores que estão em outras localizações, né? Por exemplo, eu tenho dois pontos, ponto A e o ponto B, e eu quero determinar o vetor entre o ponto A e o ponto B. Na verdade, o que nós fazemos? Né? Então, vamos voltar ali. Então, por exemplo, se eu pego esse vetor aqui, esse meu vetor aqui, né? Esse vetor rosa, eu tenho meu ponto A, meu ponto A. O ponto A é 2 e 1. Eu vou pegar meu ponto B. Meu ponto B é 3 e 5. Quem é o meu vetor AB? O meu vetor AB é o vetor que inicia em A e termina em B. Ou seja, B menos A. Sempre nesse formato. O final menos o inicial. Então, se eu faço o final menos inicial, posso botar na forma vetorial? Posso. Na forma matricial? Posso, porque é mais organizado, né? Então, 2 menos 3. Ou melhor, está errado, né? É 3. É 3 e 5. Menos 2 e 1. 3 menos 2 é 1i. Menos, mais, melhor, 5 menos 1, 4j. Então, o meu vetor AB é uma unidade, é 1i, tá? E 4j. 1j, 2j, 3j, 4j. Então, é 1i e 4j. Certo? E quando eu escrevo esse vetor nesse formato, é a mesma coisa que eu tô colocando esse vetor rosa na origem. Então, quando eu escrevo esse vetor, quando eu faço o vetor AB e obtenho i mais 4j, é como se eu pegasse esse vetor que está aqui, né, entre os pontos A e B, e carregasse ele e colocasse o ponto A na origem. Né? Ou seja, é como se eu pegasse esse vetor e colocasse aqui. Posso fazer? Posso. Posso pegar um vetor e colocar em outro lugar? Posso. Você pode ver que esse vetor rosa que está aqui, ele é o mesmo que está aqui, né? Ou seja, não tem diferença. Ele continua com o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Certo? Então, essa é uma situação bem importante, que aparece bastante por aqui na nossa disciplina, e até em outras, que a gente tem que comentar. Tá? Então, se eu faço o contrário, da mesma maneira, né? Se eu faço aqui, eu tenho A e eu tenho B. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o BA. Então, o BA agora é o A menos B. Então, o A, que é o vetor 2 e 1, é o ponto 2 e 1, menos o B, que é o ponto 3 e 5. Então, se eu faço essa continha, vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos i. 1 menos 5, menos 4j.
J. Então, o que eu observo aqui, né? Eu observo que eu tenho... Deixa eu apagar aqui esse A. Eu tenho um I, né, negativo, ou seja, o I está apontando para lá, eu tenho menos I. E eu tenho quantos J's negativos? Eu tenho um J negativo, eu tenho dois J's negativos, eu tenho três J's negativos e eu tenho 4 J's negativos. Que é o que acontece aqui. É como se eu pegasse esse vetor aqui e escrevesse ele aqui na origem. Ou seja, esse vetor aqui é igual a esse vetor aqui. Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo modo. Então, eu posso observar o seguinte, que o vetor AB, ele é oposto a BA. Eu posso escrever ele dessa forma. Ó. AB é igual a menos BA. Né? Eles são opostos. Né? Então, AB é oposto, no sentido oposto, quanto ao sentido, A, BA. Por isso, aquele sinal de menos. Tá? Bom. Tá, então, é uma situação bem simples, não tem aqui, acho que é uma aula que a gente tem coisas bem simples. Aqui está toda a geometria, né? A gente vê aqui que o módulo desse vetor é raiz de 17. Vou fazer uma coisa aqui. Aqui depois eu vou fazer essas anotações que eu fiz aqui, eu anoto para vocês ali. Tá. Uma outra situação que é bem importante é quanto a vetores paralelos. Como é que eu sei que dois vetores são paralelos? Pessoal, tem o vetor I e um vetor V. Os vetores são paralelos se eles mantêm uma proporcionalidade. É isso que ele está dizendo aqui. Existe uma proporcionalidade entre os vetores? Entre as componentes? Se sim, então eles são paralelos. Se não, não são paralelos. Então, se eu pegar esse meu vetor que está aqui, né, esse vetor aqui é quanto? Esse vetor é um I e 2 J's. Né? Então, esse meu vetor que está aqui é um I, 2 J's. Agora, eu vou pegar um outro vetor. Eu pego o meu vetor V. O V é 2i, 2i, e 4j. Né? Vamos estar marcadinho ali. Esses vetores são paralelos? Vamos descobrir. Então, para eu verificar isso, eu vou pegar essa relação. O que ele está dizendo? Eu vou pegar a componente, né? Eu vou pegar a componente U, componente x de U, que é 1, dividido pela componente x de V, que é 2, igual a componente em y de U sobre a componente y de V. Esta igualdade se mantém? Esta igualdade é verdadeira? Isso é verdade? A igualdade é verdadeira? Sim, né? A resposta é sim. Logo, então, o que eu sei? Os vetores são paralelos. Ah, professor, mas como eu vou saber quem vai em cima e quem vai embaixo? Tanto faz. Se eu tivesse pego 2 dividido por 1, isso não é igual a 2, isso não é igual a 4 dividido por 1, então, eu posso começar com o V. V de x dividido por x. V de y dividido por de y. Você tem que ver que o que está no numerador continua sempre sendo um vetor, o que está no denominador sempre o outro vetor. Ou seja, existe uma lógica. Né? Essa lógica tem que ser mantida. Isso aqui, essa propriedade, ela é notada, né, em muitas maneiras, né? Mas a razão de existência dela
falar na semelhança de triângulos, né? Bom, você pode fazer dessa forma, como você pode fazer o v de x sobre o de x, o v de y sobre o de y.